Bem, aí o hino da Juventus, lá, Juve, né? E agora, até que não é ruim a Juventus da Itália, mas o Juventus aqui da Rua Javari tá numa fase que eu vou dizer uma coisa pra você. Vai ser até coberto o estádio lá, hein? Recebi sinais de que estão realmente indo lá no Hiroshima, na Nikon, pra comprar telha. Vamos cobrir a Rua Javari. Assim a gente afasta o mercado imobiliário da tradição lá da nossa querida Rua Javari. Mais hino do palco do Juventus. É a força jovem da nação. Esse moleque travesso que tem nome e tradição. O Sérgio Quintela, da revista Veja, que nasceu aqui na Bandeirantes e no portal terceirotempo.com.br. Parabéns pela fase. Grandes matérias o senhor tem feito na Vejinha. Eu pergunto, quando é que vocês vão contratar de novo Brida e Brecha? E Dorval e Lima? Muita gente não sabe que o Dorval, de Dorval Mengal Coutinho pela EPEP, de Porto Alegre foi para a Rua Javari. E também o Lima, de São Sebastião do Paraíso, lá pertinho da fazenda do Ipê, Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Ele veio pra Rua Javari, Antônio Lima dos Santos, o Coringa. Tá na hora de voltar o Juventus forte, seu Quintela. Boa tarde. Boa tarde pra você, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu esperava que o Simate fosse me ligar pra gente conversar. Eu tava vendo um documentário outro dia, naquele canal Brasil, sobre a Copa de 58. E estavam mostrando todo aquele desastre que foi a Copa de 50, depois na Copa de 54, e mostrou uma das imagens ali, o Rodrigues Tatu, que jogou no Palmeiras, jogou também no Fluminense. Ponta esquerda. Jogou no Juventus, naquele time de 59. E o Rodrigues Tatu jogou a Copa de 50, jogou a Copa de 54, e 5 anos depois estava no Juventus da Rua Javari, em fim de carreira, mas estava. Ou seja, o Juventus trouxe grandes jogadores para sua história. Hoje tá um pouco mais difícil, mas estamos brigando. Você falou do Rodrigues Tatu, que está no céu. Sim. E eu fiz uma crônica um dia na revista Placar, o cemitério dos elefantes da Moca. Você lembra disso? Você trabalhava Sim. comigo lá no portal, acho que naquela Sim. época. E jogadores como Oberdan Capitani acabou no Juventus, Rodrigues Tatu, o Gino Orlando, Homero do Corinthians. Quer dizer, eu vou lembrar, tanto jogador que encerrou a carreira lá, brilharam no Palmeiras, principalmente no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no São Paulo, e que terminaram a carreira na Rua Javari. O Vampeta encerrou a carreira no Juventus. No ano que o Juventus caiu em 2008, o Vampeta fez um grande campeonato. O Busoni, que cansou de fazer gol nos times grandes também, terminou no Juventus. O Cássio do Corinthians, antes de ir lá para a Bélgica, entrevistei ele outro dia, ele jogou também na Rua Javari. Quer dizer, o Menotti, né, técnico roubado da seleção de 78 da Argentina, jogou também na Rua Javari. 8 jogos na Rua Javari. E o Dorval, né, saiu de Porto Alegre, foi para a Rua Javari, daí para o Santos, o Antônio Lima do Santos, o Lima Coringa também. Começou, né? O Lima é o contrário, né? Começou. Ele foi fazer teste lá, porque ele nasceu em São Sebastião do Paraíso, mas veio menininho para São Paulo. Igual o Cafu. Peregrinou para todo lado fazendo teste e deu certo no Juventus. Mas tem mal, Geraldo Escoto, do Palmeiras, terminou no Juventus também. Eu falei do Homero, entendeu? O tanto de jogo. O Oberdan Capitani, repito, lembro mais uma vez. O próprio Joaquinzinho, que jogou no Corinthians, morreu lá em Bagé, jogou no Fluminense, jogou para todo lado o Joaquinzinho, também jogou no Juventus. O Juventus sempre levou veteranos para a Rua Javari, né, ô Quintela? Sim, e o Homero estava naquele time do Juventus que perdeu para o Santos em 59, dia 2 de agosto. Então, por isso que eu queria falar com você, porque fez 60 anos que o Pelé fez o chamado gol mais bonito da vida dele. E o Homero aparece em grande destaque na área ali, o Homero já em fim de carreira, a gente vê claramente que ele estava meio que claudicando, como diria Fiore Gilhote, e o Mão de Onça, né, que tomou o gol. E outro, Clóvis Nori, do Corinthians. Clóvis Nori estava no elenco 54 do quarto centenário do Corinthians, mais um veterano que acabou a carreira. O Luizinho Pequeno Polegar saiu do Corinthians, foi pro Juventus, mas ele jogou tão bem no Juventus que ele voltou pro Corinthians.
ainda chegou a ensinar muita coisa pro Rivelino, ele e o Dino Sani. Então, olha, carinhosamente, né, o cemitério dos elefantes, que é a Rua Javari, para os grandes craques ali. Passou debaixo da cachoeira, aí é só tirar o marfim. Mas, viu, agora eu queria que você desse o detalhe a respeito dos 60 anos do gol que o Pelé fez no Mão de Onça. E o Mão de Onça tá vivo. Pois é, o Mão de Onça tá vivo. O jogo foi dia 2 de agosto de 59. E a escalação do Juventus era Mão de Onça, Julinho, Homero, Clóvis e Pando. Lima, Lanzoninho, Zeola, Buzoni, Cássio e Rodrigues Tatu. E como você sabe muito bem, Milton, eu tava lá, muita gente tava lá, né? Você disse que é o jogo mais visto da história do mundo. Na verdade, é o segundo jogo mais visto. O primeiro é o jogo do Brasil contra o Uruguai na Copa de 50, né? Agora o Lanzoninho, olha aí, mais um. O Lanzoninho jogou no São Paulo, o Lanzoninho jogou no Palmeiras, no Corinthians, o Lanzoninho jogou no Peru, o Lanzoninho jogou em 500 mil times, hoje tá no céu. E lá na praia tem um cara parecido com ele que vende umas bugigangas na praia que fala que é o Lanzoninho. Tem um lá que fala que é Lorico. Entendeu? O Lorico também morreu, vendedor de praia. E lá no Rio de Janeiro tem um picareta vendendo camisas do Galhardo, Beck do Corinthians, Beck da Ferroviária, que tá lá aposentado em Araraquara, como que ele se dizendo o Galhardo, para vender camisas do Fluminense, camisa 3. As filhas do Galhardo ficam revoltadas. É a segunda vez que esse picareta faz isso. Agora é o seguinte, você conversou com o Mão de Onça outro dia? Eu conversei no fim do ano passado com o Mão de Onça, porque eu estava no intuito de fazer uma reportagem sobre os 60 anos do gol do Pelé, né? E consegui falar com o Mão de Onça, já tinha falado algumas vezes, eu fiz para o meu trabalho de conclusão de curso em 2008, até que foi ao ar no antigo Fanáticos por Futebol, do Marcelo Duarte, aqui na nossa Bandeirantes, foi ao ar na íntegra. O trabalho teve mais de 20 minutos e foi na íntegra. E eu falei com o Mão de Onça na época, o Mão de Onça participou desse trabalho de conclusão de curso, e eu falei com o Mão de Onça no fim do ano. Ele morava em São Paulo, tinha uma filha que morava em Itu, e eu tentei falar com ele, né? Até te mandei uma mensagem ontem para você entrevistá-lo hoje, te mandei o telefone, mas o número não era mais dele, ele mudou para Itu. Eu não consegui ainda o contato dele, falei com o Buzoni, você disse, né, falou sobre ele, o Buzoni fez 28 gols no Campeonato Paulista de 59, só perdeu para o Pelé, que fez 58, foi o vice-artilheiro do Campeonato Paulista. E o Buzoni também não tem o contato novo do Mão de Onça. Eu vou tentar localizá-lo, quem sabe, para daqui a um tempo você entrevistá-lo, Milton. Será um prazer. Eu fui à Rua Javari uma vez na vida, cara. Foi em 90, quando começou o canal 16 UHF, que eu era o narrador. Nós narramos para testar equipamento, fizemos isso em Araras também, no jogo do União de Araras, em que o lateral esquerdo, um tal Roberto Carlos, foi expulso de campo. E depois fizemos um teste de câmeras e equipamento também na Rua Javari. Foi a única vez que eu fui na Rua Javari. Que lugar delicioso, hein? É uma vergonha você não ter vindo mais vezes, hein? A gente deveria ter pego... Eu não sabia que você me ligaria, chegando em casa agora. Inclusive o Juventus ganhou hoje do Desportivo Brasil. É o primeiro colocado na Copa Paulista. Ganhou de 1-0 hoje. O Desportivo Brasil é um time do interior de São Paulo, time de empresários, de chineses. Era do J. Ávila, ele vendeu para esse grupo internacional. Isso, é lá de Porto Feliz. Eu sou cidadão de Porto Feliz. Eu fui no jogo da ida. Eu sou cidadão de Porto Feliz, a terra de Mauro Nóbrega, o melhor Mauro com o qual eu trabalhei na minha carreira, bem da verdade, entendeu? Mauro Nóbrega, o correto. O correto, então. E Porto Feliz foi a primeira cidade que me deu um título de cidadão, entendeu? E depois a gente está aí caminhando para bater um recorde de metade do Fiore Gilhote. Vamos ver se até lá, vou fazer 68 na terça-feira, e vamos ver se nos próximos 700 anos eu alcanço o Fiore. E, Milton, em 2009, quando o Juventus foi campeão, em 2008, quando o Juventus foi campeão da Copa Federação Paulista, hoje chama Copa Paulista, entrei no ar com você, Frank Forte me ligou várias vezes, entrei no ar, você lembra desse dia? Pera, deixa eu contar então. Aí... Você era o meu tesonildo da época, né, o Sérgio Quintela? Eu conheci você aqui, depois você foi lá pro Portal Terceiro Tempo na Avenida Paulista, para nossa satisfação. Um dos melhores funcionários que eu tive na vida. Tenho ótimos lá, mas tive você também. E aí o Sérgio Quintela foi dando. Era Juventus e quem mesmo? Juventus e Linense. Juventus e Linense, do Clodoaldo Patti. Aí o jogo vai, jogo vem, gol pra lá, gol pra cá, e ele entrava em pílulas. Aí quando terminou, você fez um resumo geral daquilo que aconteceu. Juventus campeão, hino do Juventus de fundo,
Bota o hino aí de novo, Rafael, por favor. Rafael Palmeira, bem baixinho. E aí o Sérgio Quintela falou, eu tenho 50 anos de carreira, mas foi a primeira vez na vida que eu escutei um jornalista falar o seguinte: bom, Milton Neves, é isso que aconteceu, agora você vai me desculpar, porque agora eu vou comemorar. Foi ou não foi? Fui comemorar, Milton, foi um dos dias mais felizes da minha vida, fiquei uma semana sem dormir com aquele título. É a Champions League do torcedor do Juventus. Agora, ô Quintela, você tá numa fase danada lá na Vejinha, hein? Parabéns, hein? Tá bem, né? Vejinha, que tem muita história. Agora, escuta aqui. E o dia que você entrou na minha sala e eu tava chorando. Aí você olhou na tela do computador, aquele computador bundudo da época, apesar que eu tenho ele até hoje, mas não ligo há 200 anos. Não trocou, né? Não colocou uma tela plana ainda lá? Ainda não tem lá, porque eu só fico no celular. Aí você entrou, eu chorando, que eu tava vendo a foto do Paulo Pingaiada, Paulo Ângelo Scottini, nosso goleiro de Muzambinho, e ele preparando assim para pegar um pênalti, e aparecia o alambrado do lado esquerdo do professor Antônio Milhão, e um vulto, né? Vulto de pessoas ali, não dava para identificar ninguém, mas eu fiquei assim, pô, eu tô ali. Aí o que você viu ali? Aí você falou para mim, depois fala que quando você chora é mentira. Ninguém chora por mim, só ator que consegue, é tudo gênio, ator que consegue chorar sem motivo, né? O nosso... eu trabalhei com ele lá na Record, ele tinha um pozinho, não um tubinho tipo Super Bonder, que para chorar passava no olho e chora. É o pó de mico. Entendeu? Mas eu tava chorando por causa da minha terra, rapaz, porque eu vi o alambrado lá e o Paulo Pingada foi boiadeiro, ele foi muito meu amigo, morreu no asilo lá, foi um pecado, eu comecei a chorar. Aí você falou outra assim... vez que você chorou também era uma outra vez que você contou a história que você bebia Guaraná com prego, botava o prego ali pra furar a tampa do Guaraná, e aí você chorou, eu falei a mesma coisa de você também. Guaraná caçulinha da Antártica, era tão difícil conseguir um. E aí quando eu tinha um, depois que a gente voltava de uma cachumba, de uma catapora, a mãe da gente fazia um esforço, reportagem, comprava um caçulinha. Aí para durar, a gente pegava um macete para quem não sabe é uma espécie de um martelo para amortecer a carne, amolecer a carne, porque eu comprava carne de quinta lá em casa. Então tinha macete na cozinha. A gente pegava um preguinho, mas bem fininho, e tuque, quando fazia... Quando saía um pouquinho de gás, parar de furar. Aí durava de cedo até a tarde, aquele gasolinha pequenininho, sabe? Eu comecei a chorar porque eu falei assim, pô, mas tá vendo, rapaz? Hoje eu tinha chegado lá cesta de Natal, chega no Natal eu ganho 300 cestas lá. E você vê aquele Guaranazinho durou. Aquele durou porque muita gente fez isso no Brasil. O Guaranazinho tinha que fazer um furinho bem pequenininho, porque senão acabava logo, né, Quintela? É verdade, né? E o dia da pizza? Conta você, vai. Não, conta você. Não, eu não vou contar, Milton. Conta, pô. Você ajuda muitas pessoas, as pessoas não sabem, né? Mas eu cheguei um dia, eu tinha acabado de perder minha mãe, e eu trabalhava com você, eu já não trabalhava mais na Bandeirantes. Não, na verdade eu ainda trabalhava na Bandeirantes, e aí eu fazia como uma espécie de freelancer, né? Para você no programa da TV. E você me pagava um valor a mais, eu não lembro quanto, mas era insuficiente. E aí eu tinha que pagar aluguel, enfim, eu cheguei um dia para você e falei, Milton, olha, acho que esse é o último domingo que eu vou conseguir vir tirar foto para você, porque eu não vou conseguir, isso antes de começar o programa, né? Aí você virou para mim e falou, mas o que é, Quintela? Eu falei, Milton, é que eu vou ter que fazer eu arrumei um outro freela, não sei o quê, mas que freela? Eu falei, eu vou entregar pizza. Amanhã a gente conversa. Aí você começou o programa, acabou o programa. Eu não sei se esse foi o dia do Marcos, mas enfim, que o goleiro Marcos foi no seu programa, foi um sucesso, fizemos várias fotos, enfim. Aí sei que no outro dia, 9 horas da manhã, você grita, Quintela, vem aqui! Aí eu cheguei lá e você virando pra mim, que história é essa de pizza? Né, Milton, é que eu preciso, tal, o salário é pequeno, Tem filho pequeno. Tem o filho pequeno. Não tinha ainda. Não tinha. Não, eu tinha acabado de perder minha mãe, eu pagava aluguel, aí você... Quanto você ganha? Eu ganho tanto. Quanto é o aluguel? É tanto. Você vai ganhar quanto? Pronto, não vai entregar pizza coisa nenhuma. Aí pronto.
Aí eu comecei a chorar. E aí quem chorou foi você, porque você é um funcionário muito importante. Quer dizer, outro dia eu soube que a grande, fantástica Folha tentou contratá-lo, mas você preferiu ficar na Vejinha. E eu tenho muito orgulho de você, rapaz. Inclusive, você foi o primeiro sujeito que me ensinou as primeiras coisas aqui na Bandeirantes, quando eu vim em 2005. Isso é verdade. Isso é verdade. Tirei da sarjeta do senhor das rádios, porque o senhor só entrava na Rádio Bandeirantes, era funcionário da Bandeirantes, e eu colocava o senhor na Rádio Sul-América Trânsito. Olha, é verdade. Não, mas eu não sabia. Hoje o Tesourinho faz muita coisa pra mim, não sabia nem tuitar. E você já era bom de internet em 2005. Eu fui o último do mundo, o último jornalista do mundo a entender um pouquinho. Entendo hoje 10% já de internet. Mas, ô Sérgio Quintela, então, em tua homenagem, porque eu nunca vi um cara pentelho igual o senhor em relação a Clube Atlético Juventus. O Fábio Pucci é outro. Põe o hino do Juventus de novo aí, o brasileiro. E meu filho é igual, viu? Tá ficando igual, viu? Esse moleque travesso, que tem nome e tradição, merece o nosso respeito. É a força jovem da nação. E olha, o hino do Juventus, eu não sou nenhum crítico musical, longe disso, mas o hino do Juventus é muito mais bonito que de muito timão grande aí do Brasil, viu? Quem fez esse hino, Quintela? Vamos ver se você sabe. Não sei quem fez o hino, tem esse hino, que é o da Fundação, e tem um outro hino, que é o do quarto centenário de 54, que é o outro também. Esse hino aí é o do quarto centenário. Que belo hino, que belo esquadrão. E você falou da Bandeirantes quando eu vim pra cá em 2005 e você casou-se com uma repórter aqui da Bandeirantes, daí o teu filho. Rapaz, eu casei, me separei, já não sou mais casado com ela, mas a gente fez, além de fazer um filho, a gente fez um filho que é apaixonado pela Bandeirantes. Ele é vidrado no resenha, futebol e humor, o Guipa. Eu não conheço essa geração nova da Bandeirantes, o Guipa, o Romã, esse pessoal eu não conheci. O Tesonildo conheci, que trabalhei com ele na rádio Estadão. O Cimate é meu amigo aqui da Moca, a gente se encontra aqui, mas o resto eu não conheço mais. Mas o meu filho é fã de todos. Ele esteve aí outro dia com a mãe dele, na Bandeirantes, no resenha, e disse pra mim que foi o dia mais feliz da vida dele. Quando eu vou buscá-lo e tá passando a programação, não adianta tocar música, ele quer ouvir a Bandeirantes em qualquer horário, não só futebol. Olha como é a vida. E o nome dela, a nossa repórter aqui, que foi tua esposa? É a Karina Torres. Karina Torres, isso. Então, eu tinha esquecido o nome dela, mas lembro dela fisionomicamente. Sim, e o meu filho é o Luca Quintela. Agora eu tenho visto na internet o Luquinha com a camisa do Juventus, é uma judiação, o moleque vai sofrer muito, Quintela. Põe ele no Corinthians. Ele faz futebol lá no São Paulo, e inclusive o professor dele, Milton, é o Terto, ele faz escolinha lá no clube do São Paulo, e o professor é o Terto, que jogou no São Paulo no fim dos anos 70. E você fez uma matéria sobre o Pacaembu outro dia, aquela licitação lá, ela tá decidida mesmo ou tem justiça na história, pode ser revista? Qual é a informação que você dá sobre o Pacaembu, a revitalização do Pacaembu? Eu fiz uma matéria, de capa na Vejinha faz 3 semanas, falando sobre a licitação que já saiu, o contrato ainda não foi assinado, a empresa tem acho que mais uns 15, 20 dias para assinar o contrato, mas a Associação de Moradores ali do Pacaembu entrou na justiça, conseguiu suspender por alguns momentos, algumas vezes, a licitação, mas tá tudo rolando, tá para sair. Então, a empresa que ganhou, uma empresa muito séria, mas consta aí na boca pequena no mercado que ela não depositou para a prefeitura os 75 milhões necessários. Talvez ela possa ser legal, também entraram na justiça aí, então não posso adiantar o dinheiro. Não depositou porque não assinou o contrato, tem que pagar depois que assinar o contrato. Por isso que não pagou ainda, só pode pagar depois que assinar o contrato. E a Universidade Brasil do Fernando, que tá na China hoje, que foi em segundo lugar. O Fernando Costa ficou em segundo lugar. Tinha também um projeto espetacular. A verdade é que ganhando uma empresa, ganhando a outra, o Pacaembu vai ficar muito mais lindo, vai voltar a concha acústica e aquele trombolho lá do minhocão, como é que chama aquilo lá? O tobogã vai para o espaço. Ô, Serginho Quintela, então muito obrigado pela entrevista aí, porque eu queria mesmo falar com o Mão de Onça, porque esse gol do Pelé,
A Rua Javari nunca teve sistema de eliminação. O jogo sempre começava às 3. Na verdade teve, né, Milton? Ah, a gente teve. até fez uma matéria no portal Terceiro Tempo, teve durante um tempo, mas eles colocaram a iluminação num lugar que atrapalhava a visão dos jogadores, então eles tiraram. Aí não dá. Embaixo da ripa. Dá um Google lá no seu portal Terceiro Tempo, você vai achar essa matéria que eu fiz. Que bom. Lá tem muito Sérgio Quintela lá, sim, para a eternidade. Orgulho, a gente ficou até fora do ar 4 dias aí, porque a migração do BOL pro UOL demorou muito, porque o pessoal lá ficou meio assustado. Eles não sabiam que o portal Terceiro Tempo tinha tanto conteúdo, então realmente demorou. Muita coisa. Agora, sobre esse jogo específico, teve um domingo em que o assunto, acho que era um aniversário desse gol do Pelé, o assunto numa grande jornada esportiva no Pacaembu, no Morumbi, eu apresentando o programa antes do jogo, como aqui, e o Cândido de Paula Garcia, que era o repórter, eu pedi pro Candinho, hoje é aniversário do maior gol do Pelé e tal, pergunta pra turma lá se tava todo mundo lá, quem que tava lá no dia do jogo. O Cândido perguntou rapidamente para uns 30 repórteres e operadores de som. Todos estavam. Aí eu falei, o Karsug, e você tava? Eu tava. Como é que foi o gol, Karsug? Eu não me lembro e tal. Mas engraçado é que cada um falou que o gol foi de um jeito. Então eu falo, teve gente que falou que o gol foi de bicicleta, de pé direito, foi de pé esquerdo, matou no peito. Cada um deu uma... Olha, sabe quantas pessoas viram aquele jogo na Rua Javari? 7 milhões de pessoas. Todo mundo estava lá. Eu estava lá, inclusive, meu. Ai, meu Deus do céu. Mas o Homero do Corinthians estava lá, sim, senhor, porque ele era back em fim de carreira do time do Clube Atlético Juventus. Meu caro Sérgio Quintela, muito obrigado. A entrevista com você, uma homenagem ao jornalismo e uma homenagem à crônica esportiva brasileira que adora a história e envolve também o Clube Atlético Juventus, tá bom? É isso aí, Milton. Muito obrigado. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. E agora eu vou comemorar. Peraí, só uma última pergunta aqui da Super Bruna, que é a noiva do nosso querido Tesonildo aqui. Você não se casou de novo? Me casei já 3 vezes depois. Pô, mas você é muito volúvel, moço. Daqui uns dias você troca o Juventus também pela Portuguesa. Não, sem chance, Milton. Quer dizer que você já separou 3 vezes? Eu tô brincando, só me separei uma vez, não casei nunca mais. Casa, o importante é o amor. É isso aí. Tudo de bom, Serginho. Tchau, vou comemorar. Vai, então ele fez isso mesmo, num jogo do Juventus, domingo de manhã, aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, respondeu tudo quanto é pergunta e tal, ele falou, agora desculpa, tem que comemorar. O repórter dizendo... Eu, por exemplo, nunca falaria isso do Santos, porque ninguém sabe que eu sou santista, eu sempre escondi.